encontro aqui, gente, o objetivo dele é a gente reunir o máximo de informação possível que a gente tem sobre água e saneamento. No começo da nossa conversa, a gente vai, em forma de mapa, construindo a nossa vivência aqui, né? Desde a época da fundação até os momentos de hoje, com os desafios. O Emanuel vai contar essa história para a gente, da perspectiva da busca pela água. Como foi a chegada aqui na fazenda, a fundação, qual foi a demanda que chegou para ele, o trabalho que chegou para ele, o que eles descobriram em campo, como que eles chegaram nas nascentes que a gente tem, enfim. Essa primeira parte é uma contação de história mesmo, a gente vai ter um tempo de ouvi-lo e aí a gente entra nas demandas que ele tem de trabalho e na sequência, tá? Antes eu vou passar só um vídeo, que é para ter certeza que todo mundo vai ter a visualização do que é o nosso mapa da fazenda. Porque por muito tempo a gente teve um mapinha onde não tinha toda a área nossa e também invertida em relação aos pontos cardeais. Então eu vou passar esse vídeo e depois o Manuel entra aqui para falar com a gente. Pode passar. Esses são os nossos núcleos. E aí, o norte, né, nesse mapa está virado para baixo. Aqui eu só fiz a inversão dele, tá? Para a gente conseguir enxergar ele no norte real. E a partir disso, né, eu fui vendo quais eram os pontos. Isso foi aí quais são os números, né? Mas a coisa eu fui fazendo, fui andando, né? Eu moro aqui pertinho, fui fazendo trilha, isso em 2021. E aí, os pontos, eu fui mapeando quais pontos que eu não estava encontrando no mapinha. Isso é o nosso núcleo agrícola, né? Do regimento, dos nossos documentos oficiais. Então, é isso. É basicamente para a gente, agora, a partir de agora, olhar sempre o mapa dentro dessa configuração, tá? No Brasil. Manuel, bem-vindo. Agora vamos ouvir a história. Vamos construindo em camadas, tá? E essa é a primeira fazenda sem nenhuma outra fazenda, a área total dela. Vamos lá. Essa imagem você tem a data dela? Essa é atual. Essa é super atual. Eu tenho. Bom dia a todos. Meu nome é Emanuel Rodrigues. Eu sou geólogo, trabalhei com um grupo aqui durante quase 30 anos, né? Assim, ao longo de diversas atividades aí que a gente desenvolveu. Uma delas envolveu, vamos dizer, até a compra desse imóvel, dessa fazenda, e uma avaliação direcionada para a parte do potencial de águas, né? Tanto superficiais como até águas que estariam relacionadas a águas subterrâneas, para aproveitamento, né? Para diversos objetivos, vamos dizer, até a questão da água mineral do balneário e a questão de ter água para as outras atividades que se pretendessem em termos de água superficial, né? Naquela época, o Dr. Luiz, né, deu as diretrizes para a gente e foi feito um serviço. Foi contratado uma empresa que eu trabalhava e, como um serviço inicial, fizemos trabalho de cartografia, de disponibilidade de imagens aéreas e em campo foi feito um serviço de prospecção que constou, vamos avaliar todas as drenagens. Então a gente tinha uma equipe de uns... Um pouquinho mais perto, pessoal. Obrigada aqui. Tínhamos uma equipe de uns 3, 4 funcionários, onde a gente foi dando orientação, abrindo picadas ao longo dos talvegs, né, das grotas, e observando o fluxo de água ao longo desses talvegs à medida que se subia na topografia, para procurar encontrar pontos onde a água
a gente fala surgência, uma emergência da água, assim, que estaria mais relacionada aos níveis do freático abaixo. Seriam níveis que teriam menos interferência de águas superficiais para promover a captação. Nesse serviço a gente, era um serviço bem, vamos falar assim, artesanal, subia as drenagens, abrindo uma picadinha, vendo a vazão da água, com um pedaço de cano, com um balde, media a vazão. Isso foi feito ao longo de até um ano, em torno de um ano. Nesse período foi comprada a fazenda, foi aberta a infraestrutura, foi dada uma série, né, de obras e edificações. E, em paralelo, a gente conduziu esse trabalho de selecionar. Na época, eu lembro que a gente selecionou em torno de 15 pontos de surgência de água que tinham alguma, vamos dizer assim, acima de 500 litros por hora, que era alguma coisa que justificasse uma observação mais detalhada. Aí fizemos também avaliação ao longo de praticamente um ano, para ver também as variações ao longo do inverno, verão, mais chuva, menos chuva, né, a variação da vazão, que ela implica numa proximidade de contribuição das águas superficiais, que também poderá implicar em uma, a gente fala, vulnerabilidade. A água pode estar sujeita a contaminação ou não, pelas bactérias, pela vida superficial, que é uma coisa da própria natureza. Em função disso, foram selecionadas 5 nascentes, 4, assim, eu lembro pelos números, né? 4A, 4B, a número 1, que era lá em cima, que a gente chamou de mangueira, né? Depois teve essas 2 fontes aqui embaixo, e a principal, que era lá embaixo, próximo de uma árvore, uma paineira grande, assim, na cabeceira da vertente, e a gente chamou de paineira, que era a que tinha vazão maior, né? E até uma coisa que eu conversei com o Lucas, né? Tiago, desculpa. Com o Tiago, foi assim que, quando a gente veio, o grupo adquiriu o imóvel, assim, aqui era só pasto, por isso que eu estava vendo aquela foto, ela não está muito bem clara, mas se a gente puxar ao longo do tempo, quando adquiriu aqui, na época, era só pasto e muito mal cuidado, né? E até uma coisa assim que eu fiz um paralelo, que as vazões que naquela época a gente observou, depois da revegetação com a mata nativa, eu até estou interpretando dessa forma, houve uma interferência da mata nativa no fluxo de água das nascentes. Em vez de ajudar, não é que não ajuda, a gente tem que olhar isso ao longo de um tempo. Mas no primeiro momento, essa vegetação de maior qualidade, ela ajuda na infiltração, reduzir a infiltração, a água não correr tanto e infiltrar mais no solo, reter a umidade, mas ao mesmo tempo ela também demanda água do subsolo. Então, vamos dizer, uma das explicações para quando houve a crise hídrica, que faltou água, foi o seguinte, vamos dizer, era só capim, né? O capim puxa uma quantidade de água, agora uma mata, que já está até exuberante, ela vai puxar uma quantidade de água maior. Como não choveu o que tinha que chover, por isso que as nascentes também sofreram com isso. E como elas são superficiais, relativamente superficiais, qualquer variação no nível do lençol freático que contribui com elas, também vai baixar. Se baixar, eu tenho uma captação em um determinado nível. Se a água, se houver uma seca e esse nível baixar 1 metro, aquela captação poderá secar. Aí a gente vai falar, nossa, a fonte secou, acabaram as águas. Mas a gente observa também que quando volta um ciclo de chuvas mais intenso, mais prolongada, vai se restabelecendo esse equilíbrio. Então, até uma coisa que, assim, isso é interpretação minha, eu entendo que para o futuro, com relação a essa vegetação toda que está exuberante, haverá também um novo equilíbrio e as nascentes voltarão. Aí sim a gente fala, não, realmente a revegetação recuperou aquela nascente, ela deu o equilíbrio natural, como
nos tempos normais, assim, dentro de ecologicamente falando, dentro de um equilíbrio natural, conseguiu se recuperar. Hoje a gente estaria ainda, eu considero, pela anos, porque deve fazer 20 anos que foi implantada a floresta até o desenvolvimento dela, e nós estamos numa fase de transição ainda. Ela não está totalmente em equilíbrio com vamos dizer, a situação anterior, né? E isso está interferindo nas águas. Inclusive, vamos dizer, a própria terra, a própria natureza está passando sempre por um processo dinâmico. Então, essa questão de ter mais água, menos água, eu acho que sempre deveremos ter um equilíbrio nas condições atuais, e lembrar que a natureza pode mudar. Foi assim pelas nascentes, como tinha a nascente de Mangueira, eu lembro de vazão em torno de 2.000 litros. Essa nascente da curva, na época que nós fizemos o trabalho, como tinha muita água nessa drenagem, a gente não percebeu essa surgência saindo da rocha naquele ponto, porque era muito próximo do rio, né? A nascente chama da curva, ou da floresta, né? Ela é muito próxima da linha de drenagem. Então, vamos dizer, quando você passava, o pessoal vendo, bom, tem água, é água da superfície e tal, e era um rio, o rio tinha, foi o que eu comentei com ele. Quando eu fiz os trabalhos aqui, eu nunca vi essa drenagem seca. E quando eu vi com o Fábio? Não, com o Marcial, a gente chegou lá na nascente e falei, não, cadê a água do riozinho aqui que corre? Está seca. E a mina jogando água para fora, né, a surgência. Então é interessante, mas isso aqui, quando eu passei, não foi possível detectar. Agora, como está muito seco, então apareceu, né? E ela num ponto de cota bem inferior à nascente de Mangueira. E nessa época que eu falei com o Marcial, a nascente de Mangueira também tinha reduzido muito, drasticamente, né, a vazão. Isso em 2020, eu acho, ou 21. Vai ter ali. Então eu lembro das vazões, né, essa nascente que está colocada aí como nascente das pedras, que é próximo aqui da sede. Eu falei para ele, nós sofremos muito para conseguir captar essas águas. Também era um lugar que tinha muita água, assim, a gente nem conseguiu captar, porque era água brotando para todo lado. E no final, quando eu vim com o Marcial, também me deu muito estresse, porque está secas, praticamente secas. Então, tudo demonstrando uma variação do clima e uma consequência no rebaixamento geral do lençol freático, vamos dizer, das fontes, até das águas, vamos falar, mais indo já transicionando para a água subterrânea, que abastece essas nascentes. Então, houve essa variação, houve esse rebaixamento nesse período de extrema estiagem, onde aconteceu isso. Agora, eu falei assim, vamos ver, eu acho que nós estamos numa época que as chuvas estão voltando a um regime forte. Vamos passar por isso. Poderemos ter outro ciclo? Poderemos ter outro ciclo. Deveremos até ter outro ciclo. Né? A gente observa isso. Eu falo que eu tenho um sítio aqui perto e nós tivemos problemas com nascentes. Assim, faz 30 anos que tem essa nascente. E a gente também teve problema de falta de água, de redução de vazão. Né? Aqui eu estranho mais aqui foi a nascente da paineira lá embaixo, que ela, assim, nós medimos durante anos, e a vazão dela sempre foi assim, de 3.000 litros para cima, durante anos, e ao longo das estações, período chuvoso, na chuva a gente percebia que aumentava bastante, de 3.000 chegava quase a 5.000 litros por hora. E quando eu estive aqui com o Marcelo, ele falou, lá embaixo praticamente a gente não está conseguindo. Eu até gostaria de olhar, fazer algum serviço mais detalhado lá para ver por que isso aconteceu. Né? O que poderia? Quais são algumas alternativas de porquê dessa redução? Assim, ela está posicionada próxima à divisa. A vertente dela, parte está dentro da fazenda, parte está fora. Se houve alguma atividade na cabeceira, alguém furou o poço, assim, ou até se era uma área vegetada, desmataram, mas
A princípio eu falo assim, para mim é o que houve regionalmente. É pouca chuva, um período de estiagem prolongado e rebaixou o lençol geral, porque não era só aqui na Forquilha, várias, né, que nem eu falo, meu sítio fica lá no Visconde, caminho para Socorro, e também a gente observou muitas nascentes com redução assim, drástica do volume de água. Né? Mas foi a que me causou mais estranheza, inclusive porque ela está posicionada numa cota mais baixa que as outras aqui para cima. Né? Então a tendência é assim, não, o fluxo de água, né, sempre a força da gravidade, ele deve descer. Então a última a sentir é as que estão lá mais na parte baixa, mas ela também sentiu essa redução drástica de vazão. Bom, então durante esse período, vamos dizer, voltando, durante o período da implantação, empreendimento, tudo, a gente fez essa avaliação, selecionou, construiu as captações, sempre procurando melhor forma, melhor padrão em termos de, para água até mineral, com aço inox, no sistema ali de captação direto, fizemos caixas de inspeção para amostragem, foi feita a amostragem durante vários meses, inclusive até o DNPM esteve aqui vendo o que é o órgão que jurisdiciona sobre a parte de água mineral. A gente até está assim, com um projeto aprovado para, no caso da paineira que foi mantido, seria até para, no caso que se quisesse, seguir para uma portaria de lavra para uma exploração real. E agora, vê que situação que ficaria, se você monta uma coisa em cima dessa nascente e ela dá uma redução drástica dessa. Né? Então, seria complicado, mas é uma questão de observação da natureza. Né? E uma demanda de que a captação fosse de água pura, que ela não fosse tratada, isso também foi um assunto. Não, isso influiu na forma como vocês captaram na época, na forma como vocês direcionaram isso? Não, a captação no padrão água mineral, o que eles exigem é que você, na superficial, você escave até atingir a rocha, né? Não precisa ser uma rocha consistente, mas que seja até a rocha alterada, que façam todo um serviço de impermeabilização e de isolamento que não tem interferência de águas superficiais. Porque se tiver, ela vai dar problema bacteriológico, né? Que é uma coisa natural. A natureza está aí, tem animais, tem bicho, tem a vida. Né? Então, seguiu esses padrões. Assim, são obras até que foram onerosas, assim, custaram um bom dinheiro. O trabalho que deu. Né? Tem algumas que é relativamente fácil. Você chega, a água está surgindo de alguns pontos, até a topografia do entorno favorece você fazer a caixa, a impermeabilização, fazer algumas canaletas de drenagem para tirar o fluxo de água superficial assim que vai direto, que é o que a gente está discutindo de fazer na floresta, e usar materiais no padrão lá que a ANM impõe em termos de especificação. Ou é PVC atóxico, ou são tubos de inox. Dentro disso, bom, só retornando, quando fizemos todo o trabalho, chegamos aí a uma condição de vazão dessas nascentes superficiais, algo em torno de 12 a 15 mil litros. Nessa faixa que eu lembro que era o total que dava 3 km, 2, 5. Aqui embaixo, essas nascentes das pedras do grosso somado dava uns 3 mil. A nascente da pedra não existia e a nascente de 4 dava em torno de 1.000 litros. Chegava perto de 12 mil litros a vazão. Então isso foi considerado também suficiente, aí, no caso de abastecer a comunidade, porque a conta que se faz assim, é 200 litros por pessoa, por dia. Aí você vai ter não sei quantas casas e tal. Assim, se estimou aí um valor que esses 12 mil litros por hora seria suficiente. Esse número, guardem esse número, 12 mil, que foi na época antes da captação, né? Nela a vertente livre, né? Depois de captar, as medidas ao longo 12 mil na década de 90. A faixa de 12 mil litros por hora, que foi considerado uma vazão suficiente para
quer dizer, até atender aqui até alguma demanda em termos de pensar em água mineral, que era essa fonte da paineira. Quer dizer, seria um excedente. Falou assim, não, o que tem aqui em cima já é suficiente e até teremos um excedente que vai permitir aí o uso como um balneário também, né, que seria para ter uma atividade que também desse algum rendimento aqui para a associação. Né? Tá? Agora, depois disso, teve um período que assim, já o meu serviço está cumprido, foi terminado, e aí a gente só acompanhava a parte da evolução aí, houve algumas alterações nas diretrizes, mudaram aí esses objetivos com relação à água, e vamos falar, foi direcionado mais só para o abastecimento aqui da comunidade e essa parte, em termos de água mineral, aí se abriu mão. Alguém? Só finalmente, outra que foi conversado sobre a questão de perfurar um poço, que a região aqui tem um potencial bom para a perfuração de poços, pode-se atingir vazões relativamente boas, e seria uma alternativa para a gente, vamos falar assim, ter uma condição de abastecimento segura, né? Mais segura, porque o perfurado poço, confirmada a vazão, em função das profundidades, tudo, vamos falar assim, em consideração ao que a gente observou das nascentes superficiais, seria uma fonte mais segura. Tá? Outra alternativa. Queria perguntar se, caso seja furado um poço, se é possível que esse lençol seja um pouco rebaixado e essas nascentes que já estão sendo captadas possam perder um pouco do volume delas. Tá, não, mas com certeza existe possibilidade de ter interferência, porque pode-se captar o mesmo, está se captando o mesmo aquífero num nível mais inferior. Obviamente, se você bombeia ele, você tem um reflexo vamos falar assim, em todo o contexto do entorno. Mas, como que eu posso te colocar? A perfuração do poço e a profundidade que ele vai, normalmente a gente já isola a parte mais superficial. Assim, já coloca um tubo de isolamento sanitário de 12 metros, depois, dependendo a faixa de rocha alterada, acaba fazendo um revestimento interno com outro tubo de menor diâmetro, que, vamos dizer, pegou rocha alterada até 30 metros. Bom, então vai um tubo sanitário de 12, vai um tubo de 30 por dentro e normalmente vai captar fraturas que são, vamos dizer, as fontes de água em uma determinada profundidade. Aí pode ser que pegue em cima, pode ser que interfira. Eu já tive projetos aí que eu trabalhei de envasadora de água que tinha a fonte e um empreendedor quis furar poço, ele furou poço e a gente observava que só que eram relativamente próximas, não era como vamos falar assim, eu vou furar aqui na Cid e vai interferir lá na mangueira, lá em cima. Acho difícil. E as quantidades também não são grandes, né? Oi? E a quantidade também não é grande de ter que uma vai prejudicar a outra. Imagina, pelo tamanho do... Depende, depende vamos falar assim, é possível, na natureza a gente nunca pode descartar nada, mas a gente vai avaliar. Então, no poço, vamos dizer, uma explicação um pouquinho mais técnica. O que acontece no poço? Eu furo, eu atinjo lençóis subterrâneos, eles têm uma pressão, porque eles estão confinados, então eu abri uma válvulazinha de saída. Então, normalmente ele sobe e a água vem até um determinado nível. Tem poços, que é o termo certo, artesiano, que é o que joga a água para fora. O que joga o poço tubular profundo, que joga a água para fora, esse é o poço artesiano. O artesianismo é esse fenômeno, que a água, você fura um poço e a água tem uma pressão interna que joga para cima do nível superficial. O que o poço é um poço normal, que a água não joga para fora, ele é um poço tubular profundo só. Aí o que acontece? Tem um nível estático, que é o poço está parado, não está se bombeando água, ele fica no nível estático, que é esse nível da pressão
do aquífero lá embaixo. Quando você começa a bombear, o que acontece? Esse nível estático, ele vai rebaixando. Ele vai rebaixando. Você está puxando água de dentro. Ele vai baixando. Aí, dependendo das necessidades de água, a gente vai regular essa vazão que ele vai bombear, que esse nível estático vai descer até o nível dinâmico de operação para aquela determinada vazão que você quer puxar. E normalmente se recomenda, então, eu quero puxar 3, vamos dizer, o poço tem 10 mil litros de água por hora no teste de vazão, que a gente faz durante 30 horas, avaliando como é que isso, em bombeamento constante. O que acontece? Quando, vamos dizer, eu dimensiono, falo assim, aqui tem 100 pessoas, eu preciso de 3 mil litros, 8 horas por dia. Então eu vou ligar o meu poço, 8 horas por dia vai bombear, vai rebaixar, ele vai chegar no nível dinâmico, vai continuar produzindo, encher as caixas no reservatório, desligo ele. O que acontece? O poço recupera, ele vai repondo água, vai repondo água, repondo água. Então até é recomendado, nunca se bombear constante. Eu trabalho com algumas fontes que o cara trabalha 24 horas por dia bombeando a água para fora. Ao longo do tempo existe uma possibilidade que esse nível estático vá se rebaixando. E até, o poço pode secar. Daqui 30 anos você trabalhando desse jeito, poderá você interferir a tal ponto e tem que ver a recuperação do poço. Então tem poços que recuperam rápido, ou seja, o aquífero tem grande potencial lá embaixo e ele repõe a água rápido. E tem poço não, se você bombeia hoje, você volta amanhã, ele está lá embaixo ainda, o nível dinâmico dele não recuperou. Então você fala, esse poço eu não posso explorar ele muito, porque ele não tem essa capacidade de transmissão de água lá na nossa rede de água subterrânea. Então essa a questão do poço, de interferir ou não, vai depender muito das características do aquífero que a gente está explorando. Aí a gente traça uma coisa que chama curva de interferência, né, de rebaixamento, que fala assim, esse poço pode interferir até 100 metros, até 200 metros, dependendo dessa recuperação, tem lá umas formulinhas, mas são coisas bem também que eu falo, é tudo conceito, porque a natureza é a natureza. Tem até uma coisa que eu queria só assim, falar em termos de esclarecimento, que eu acho interessante nesse assunto de água, que eu mexi bastante, mas eu mexi bastante também com minerações. Então, assim, ao longo da minha vida, eu visitei muitas minas. E o que é uma mina? É um buracão que você está fazendo no subsolo. E dentro dessas minas, como eu gostava de água, eu olhava muito. Tem buracões aí que você entra, que tem 100 metros de profundidade, por 200 de largura, por quase 1 quilômetro, minas de calcário aí para cimento, essas coisas. Que você chega num lugar, olha, tem trechos que você passa dentro da mina que você não vê brotar uma aguinha, você não vê brotar nada. De repente você chega num outro trecho que tem um sistema fraturado naquele setor, você vê sair um riozinho de água. Então tem minas que a gente tem problema de bombeamento, de rebaixamento do lençol, porque para a operação da minar não pode ficar sem bombear água um dia, senão enche de água, como é que as máquinas vão descer, como é que eu vou detonar, como é que eu vou fazer. Então assim, eu vi esse paradoxo, quer dizer, eu vi muita coisa ao vivo. Assim, é legal você pensar isso, que nem você entrar num túnel, vamos dizer, lá em Santos, né? Vários túneis que cortaram a rocha. Brota muita água, não brota, sabe? Esse detalhe da gente está olhando a água, ao caminho da água, por onde ela passa. Né? Então tem poços que a gente furou próximo, que um interfere no outro, tem poços que às vezes estava numa distância maior, que bombeava aqui, punha o medidor de nível lá, refletia nele. Então essa questão da natureza e do caminho das águas tem. Quer dizer, o que seria assim, a probabilidade de acontecer isso é essa, mas às vezes é totalmente diferente, né? Eu fiz um trabalho com uma empresa de fertilizante, assim, fazendo os paradoxos, mas para vocês terem um pouquinho da noção do que é água subterrânea, que as variabilidades que a gente pode ter, assim, que é bem complexo, e uma fábrica de fertilizantes. Furamos um poço aqui e ele deu um teor de flúor alto. Furamos um poço a 200 metros dentro do terreno da empresa lá, e o teor de flúor não apareceu flúor na água. E o flúor era um problema para eles em alguns produtos que eles estavam fabricando. Aí você fala, mas
geologicamente, até pelas rochas que pegou na perfuração que a gente observa, eram muito similares, mas lá era um outro aquífero, era um outro encanamentozinho de água que não estava tendo essa interferência da presença do flúor, por causa de alguns minerais que tem na rocha. Então, assim, com a água é simples, mas é complexo. Então a gente interpretar e falar assim, será que se eu furar um poço aqui vai secar a bandeira? Eu vou falar assim, só depois que furar e a gente fizer os testes. Antes, ninguém, só Deus, eu acredito em Deus, e eu falo assim, que só Deus pode enxergar como é que é debaixo da terra. E falo, por isso que eu falo das minas que eu visitei, onde eu consegui enxergar debaixo da terra e vi que o negócio é bem complicado, não é tão simples assim se interpretar e já assim fazer já pensar numa hipótese assim, né? Tá? Então a opção do poço é uma opção que eu vejo assim normal, natural. Existe o risco que a gente conversou, que eu posso furar um poço, né, Sônia? Você lembra das vezes que a gente furou poços que não deu água. O que a gente também faz olhando assim, é uma fazenda que tem tanta água. Exato. Né? Assim, você olha o tamanho do lago, dos lagos que ela tem lá. Se não tivesse água aqui, você não tinha nem condição de construir vamos falar, reservatórios daquele nível ali. Então talvez, agora a questão de pegar, eu quero já captar uma água potável assim, aí eu falo assim, aí é um pouco mais complicado. Agora eu captar uma água natural, como vou dizer, a água que a gente bebe lá em Monte Alegre, acredito, em Amparo e tudo em São Paulo, são águas superficiais tratadas. E aqui, vamos falar assim, a água superficial aqui da Forquilha, se a gente achar um córregozinho bom, tem uma vazãozinha aí, que a gente fala assim, um córregozinho tem uma vazão de 3, 5 mil litros, é nada. Né? Eu lembro pelo serviço que a gente fez na São José. Na São José nós fizemos um serviço similar a esse aqui, subiu. E tinha muita água, só que achar água numa surgência concentrada não se achou, mas no geral a fazenda toda tinha assim, um fluxo de água muito grande. Tanto é pelos açudes também que foram feitos lá. E são águas superficiais, de fácil tratamento, porque não é você está pegando uma água, vamos imaginar como a gente pega a prefeitura de Amparo, aí pegando água do rio Camanducaia lá, para tratar. Né? Isso é uma coisa. Agora a gente pegar uma água com uma drenagem plena e isenta de possíveis fontes de contaminação superficial assim, normal, não tem nenhuma indústria, não tem nenhum esgoto, não tem nada disso. A gente tem só que tomar cuidado. Eu conversei lá da vertente do café lá em cima, que tem um vizinho que tem uma cultura de café, tem uma atividade lá na cabeceira, que seria porque ela tem cota, ela está no nível, não sei se você pode mostrar no mapa, aquele trechinho que faz divisa com que a propriedade não é da associação, porque assim, uma coisa que se observa aqui Onde? Em qual parte do mapa? Aqui é onde tem a divisa com o café. Acho que é perto da Sueli. É para baixo, Aqui, Em cima, isso. Esse trechinho ali. Isso, que tem uma plantação de café. É o único trecho da fazenda que, vou dizer, o restante, todas as vertentes caem para dentro da fazenda. Ali, a vertente que cai, uma parte pertence a outro, o terceiro, né? E eu lembro que na época que eu subi lá, tem até uma mini cachoeirinha, assim, uns 3 metros mais ou menos de altura na rocha, assim, a água passando. E em cima tinha a plantaçãozinha de café dele e tal. Ele falou, se o cara usa algum agrotóxico, apesar que hoje com as tendências aí da agricultura do pessoal ir mais para a área orgânica, né, eu acredito que seria menos possível. E outra, nós vamos fazer análise das águas superficiais também, né? Antes de fazer qualquer projeto, você vai fazer análise da água superficial para ver qual o padrão que ela está, se ela tem alguma coisa inconveniente. Então seria uma possibilidade, era captar essa água lá, que ela está numa cota elevada, trazer para um nível assim, para um reservatório próximo, que foi o que a gente falou, que seria uma alternativa de água para uso doméstico, para lavar jardim, irrigar jardim, lavar pátio, lavar carro, coisas desse tipo. E deixar a água
tratada, mineral, como falar. Eu acho que tem que ser tratada, porque eu conversei com ele, já conversei com vocês em outras oportunidades, que a água no sistema alternativo assim, ela tem que ser clorada. Não dá para falar assim, eu não quero tomar cloro. Você não quer tomar cloro? Cloro. Vamos fazer uma fontezinha lá, que você vai e capta um garrafão, a água que você vai tomar, separada. Agora, a água que circula essa rede tem que ter cloro, porque ela é muito grande. E essa água, vamos falar, então uma pessoa que mora tem a caixa d'água dela lá, só que ela saindo de férias vai ficar uma semana fora. Aquela água vai ficar parada lá uma semana, vai desenvolver bactéria. Não tem como. A água parada numa caixa d'água vai desenvolver bactéria, é natureza, vai. Agora, se tiver o clorinho, não vai. Então tem que ter o cloro. Posso aproveitar uma situação, a gente está chegando numa hora de reunião, exemplificar a nascente da curva, que então eu tenho aquele vídeo que a gente fez da vistoria, e isso nos ajuda a entender o movimento que está acontecendo ali, de água, de possível junção, de água que está descendo com a nascente da curva, enfim. Aí a ideia é mostrar o vídeo que foi feito lá, aí a gente vê aquela infiltração e a gente vai chegar nisso que você está dizendo, né? Um volume de água tão grande que no final das contas a gente está tapando essa água, certo? Então, Tiago, só um esclarecimento. Emanuel, na época, a parte da curva não foi captada. Não foi. Então, Tiago, é importante esclarecer, na época da construção, da captação das nascentes, a fonte da curva não foi captada. Então, ela não foi cavada até a rocha sã. Desculpa te interromper. Ela não foi captada na época porque ela estava camuflada pelo próprio fluxo da água que corria bastante. Sim, né? sim. Agora ela está assim, ela está captada muito bem. Tem rocha, a rocha já está exposta. Ela está captada na rocha. Foi feito um bom trabalho. Só que assim, foi feito um trabalho, assim, captei a água. Bom, e agora o entorno? O rio passa praticamente na porta. E quando está enchente, pode ser até que a água de fora entre por dentro da porta. Pode ter um contrafluxo de água também por dentro do tubo que sai. Então, assim, ela precisa ser feita uma adequação e uma melhoria da proteção dela em relação à parte externa. Porque, assim, a casinha está encostada na rocha, mas em cima da laje já tem um solo com terra. Assim, eu não sei, aí eu posso avaliar o serviço de impermeabilização que foi feita para garantir esse isolamento da água superficial. E foi quando eu tive com o Marcelo, que ele falava, quando chove e tal, a gente faz análise da água, dá um probleminha. Quando está na época da seca, que não tem essa contribuição externa mais direta, já a contaminação bacteriológica já não aparece, a qualidade já fica, vamos dizer, em condições normais. Isso está sendo objeto da sua avaliação agora para corrigir. Quer dizer, não era só para esclarecer que na época não tinha sido captado, que agora está sendo objeto de correção, só isso. Deixa eu rodar o vídeo. Então aqui é o ponto onde a água, quando dá uma chuva forte, vem a enxurrada, ela vai passar aqui. Na sequência do vídeo, vocês vão ver que a captação, a parede já está ali do lado. E o que eu estou mostrando é que tem as estruturas das rochas. Então, vamos dizer, a água vem, ela percola e onde ela encontrar as fraturas, as condições que ela vai fluir, né? Lógico, sempre a força da gravidade, aí já está a paredezinha da nascente. Então, o que acontece? Essa água, numa época de chuva forte, toda ela escorre aqui, ela já entra em contato com a rocha. Vocês vão ver lá dentro da nascente, que é a sequência dessa laje, dessa rocha que está lá dentro, com algumas fraturas por onde a água está emergindo. Então a obra que está sendo proposta é justamente fazer uma impermeabilização aqui, fazer um murinho, conseguir desviar, quando der enxurrada, desviar essa água da chuva para que ela não interfira tanto na captação, e também essa parte em cima aqui em cima da casinha, aparentemente não tem um isolamento mais assim, consistente para garantir que essa água que está em cima ali não infiltre
e acabe interferindo na água que está saindo lá dentro do que seria a surgência. Não sei se andar com o vídeo um pouco, olha lá, a rocha, está vendo isso ali? Olha lá, captou bem em cima da rocha, a parede em cima, tudo isolado. Agora, é aquilo que eu falo, por trás, como tem fraturas que podem estar se comunicando com a parte externa, o que acontece? Eventualmente, olha a água surgindo embaixo ali, eventualmente com essa chuva externa, com infiltração, vem a entrar bactérias nesse local ali. E misturado, como se estivesse misturando a água que vem da surgência com a água que vem da superfície. Tá? Pois é, e aí a gente conversou aquele dia que a água ela pode estar infiltrando de uma forma, já está aumentando a nascente, a vazão da própria nascente. Com certeza, se fizer um monitoramento e avaliar assim, a época de chuva, vou lá, meço a vazão, depois a época de sol, seca, vou medir a vazão, com certeza vai ter uma avaliação razoável. E uma obra em cima para fazer o desvio, para tentar evitar, pode inclusive afetar essa dar uma captação, interferência. essa captação da água para você. Porque a gente quer evitar a água superficial, mas, vamos falar entre aspas, uma parcela dessa água superficial, ela dá pressão e ela acaba ajudando, ela é a recarga da nascente lá embaixo. Né? O que repõe a água da nascente? Águas superficiais, só que elas infiltram, ela tem um caminho dentro do subsolo. E nesse caminho as bactérias são eliminadas, porque não tem oxigênio. Tanto é que o pessoal fala, até comentei com ele, o pessoal fala assim, olha, você tem um sítio, você vai ter uma fossa e tem o poço. A fossa sempre tem que estar para baixo, o poço tem que estar para cima, e uma distância recomendada é de 30 metros. Por quê? A bactéria não consegue sobreviver e caminhar mais que 30 metros no solo, sem oxigênio e tal. Então, mesmo que você fale assim, o meu poço está lá em cima e eu cavei a fossa e apareceu água na fossa, não tem possibilidade das bactérias da fossa subir na topografia e sair lá no meu poço? Não. Entendeu? Por causa do fluxo, a tendência é que vai para baixo. Então, o poço sempre para cima. E a fossa também sempre distante de eventual local que possa contaminar. Visualmente, gente, nascente da curva, para ficar fácil entender. Você pode explicar para a gente o terreno? Por que essa água desce ali daquele jeito? Não, pode falar daí. Tem as curvas de nível, é uma grota, né? Então a nascente da Mangueira, eu não sei se vai aumentar um pouco, mas deve estar, vamos assim, dar um chute, está na cota 580 e a nascente da curva está numa cota 530, 50 metros para baixo. Então tem um desnível. É como um funil de água. A água desce por aí com velocidade grande, é outro trabalho que tem que fazer também para diminuir a velocidade delas, mas só para entender visualmente o fluxo disso, olhar bem essas duas nascentes, que isso vai ser importante para a gente entender vazão, volume, água, tratamento. Tem que a gente estava conversando assim de coisas, né? Obras aí de desvio de água, esse tipo de coisa. Vocês podem também projetar, fazer alguns tanquezinhos ao longo da descida, né? Para, tipo, como o pessoal faz em áreas que tem falta de água. O pessoal faz um monte de açudezinho. Então, chove, segura água aqui, segura água aqui, segura água aqui, segura. E essa água retida, ela vai filtrar no solo também, ela vai, vamos dizer, melhorar as condições, vamos dizer, do freático, da umidade, tudo aí no local. Vai reduzir essa interferência da época de estiagem prolongada. Né? Que até uma das ideias seria assim, pegando essa vertente lá, que vem da divisa com o café, em determinado ponto, fazendo um ponto de captação dela e direcionando para cá, fazendo um outro reservatório, para você, quero regar. Todo mundo que estiver para baixo vai ser assim, não vai precisar de motor, não vai precisar nada, é só ter uma redezinha alternativa que o pessoal vai regar seu jardim, vai regar sua horta, vai fazer usando uma água superficial, normal, sem estar usando a água da nascente. Perfeito.
Gente, alguém tem uma pergunta assim que não dá para deixar de passar agora? Sim, eu tenho. Mano. O senhor acompanhou o doutor Luiz desde o início, pelo que eu entendi. Isso. A minha pergunta é a seguinte: se durante 25 anos, 26 anos de fazenda forquilha, em nome de associação, porque antes ela já existia, e as pessoas circunvizinhas bebiam água daqui, a minha pergunta é a seguinte: se você na altura aconselhou o doutor Luiz a clorar a água, já que a água ia ser armazenada, e por que depois de 23, 22 anos, sei lá quantos, a água passa a ser clorada? Então essa é a minha pergunta, entendeu? Na época, sempre foi colocado que a água devia de ser clorada para um sistema de abastecimento assim, a gente chama até de sistema alternativo de abastecimento de água. Isso até assim, é lei, não é que a gente quer, é lei. Existe uma lei da Visa que manda isso, e foi falado na época. Agora, eu acho que aí existia uma questão ideológica, né, que as pessoas que queriam, assim queriam. Então, vamos dizer assim, olha, eu não quero que tenha tratamento, porque foi falado, pode pôr ozônio também, você não precisa clorar água, põe ozônio, que é a exposição, é uma tecnologia mais nova, que também garante. E o ozônio tem uma implicação menor, em termos químicos, tudo, do que você clorar a água. Desculpa, Fábio. Na lei tem um parágrafo único que diz: água de nascentes num campo rural tem que ser filtrada e não comprada. Não, mas você vai fazer análise. Se ela deu problema bacteriológico, você tem que colocar. Sim, seu Diego, mas a gente bebe essa água desde 25 anos atrás e nunca deu problema em ninguém, até onde eu sei, nunca ninguém teve problema com beber a água da fonte sem estar clorada, sem estar tratada, inclusive filtrada. O que talvez, quando armazena... Sempre foi clorada, desde o início houve tratamento de cloro, desde o início. Viu só mais um esclarecimento dessa questão da cloração da água, né? É uma medida que até para as águas minerais, essa questão da permanência da água, nas águas minerais não admite colocar cloro. Só que a água que fica no reservatório para envasamento não pode passar de 48 horas. Então você está dizendo que somente as águas que estão em reservatório confinadas aqui devem colocar cloro. Porque ela fica parada, conforme ela fica parada, é a vida, começa a aparecer um musguinho, começa a aparecer uma alguinha, é a rede, aí vem um outro bichinho que vai comer a alguinha, aí quando você vê tem bactéria. Pode ser prejudicial à saúde? Eu falo assim, para mim, eu falo para vocês, muita vida de campo. O que eu bebi de água da natureza, eu nunca tive dor de barriga. A água que está escorrendo, entendeu? Assim, então eu falo assim, olha, a gente vai agora, o que acontece? Uma água que fica parada uma semana numa caixa d'água. Quantas caixas d'água que a gente já foi abrir que saiu sapinho, que saiu bichinho? Lá na Santana nós tivemos o caso de entrar raiz, né? Morreu um bichinho, aparecer lá, aí já, assim, opa, peraí, agora já. Então é um sistema de proteção, que é uma coisa que a gente também. Eu fiz um rascunhozinho depois da reforma, aquilo que a gente conversou. Lá do lado da floresta, a gente viu lá rastro de pombo do mato, javali. Tem aí na mata, está lá do lado da nascente, fuçado lá a terra, entendeu? Aí você fala, qual que é a chance? Né? Que é o bicho, está ali. Vamos fazer o quê? Vamos cercar, vamos fazer uma cerca, isolar lá, sei lá, 20, 30 metros, fazer uma cerca até lá fina e isolar para esses pequenos animais, esses não se aproximem para não ter o risco de uma contaminação das fezes dele, da urina dele, esse tipo de coisa. Mas que vai garantir 100%? Não vai. É natureza. Então, vamos fazer uma melhoria, vamos conseguir isolar como as outras, né? Eu acho que as captações que tem aqui na Forquilha são exemplo de captação bem feita, de obra bem feita.
no padrão água mineral.